Nano Empreendedor FM, episódio 6. Bem-vindo a Nano Empreendedor FM, o lugar onde você tira a ideia do papel. Eu sou o Martin Messier e empreendo desde 2000. Eu sou o Nathaniel Neto e empreendo desde 2003. No episódio anterior, falamos sobre o poder multiplicador do Mastermind. Hoje é um episódio sinistro. Vamos falar sobre a grande assassina dos negócios. E daqui a pouco, Martin vai contar pra gente como ele veio parar no Brasil. Mas antes, Nathaniel, eu queria te perguntar, qual é a sua rotina quando você acorda de manhã? O que você faz? Olha, eu geralmente de manhã, assim que eu acordo, vou logo tomar um banho. É a primeira coisa que eu faço e depois do banho eu pego minha agenda. Geladíssimo, né? Eu te confesso que eu fico na água morna. Não encaro muito não, ar-condicionado gelado, eu vou para um banho morno. E depois desse banho eu pego a minha agenda do dia e eu pego os e-mails. Eu gosto muito de pegar todos os meus e-mails e transformar em tarefas para que durante o dia eu possa me programar melhor. O que eu puder jogar para outros dias eu faço, porque geralmente o meu dia já está montado, que foi feito por dias anteriores, né? Que o que surge hoje eu tento jogar para 2, 3 dias em diante. Isso aí começa a que horas? Olha, eu costumo acordar às 5h30, mais ou menos 5, 5h30, estourando. O dia que eu acordar tarde, às 6 horas. Mas, além dos e-mails, eu sempre gosto de mandar uma mensagem de bom dia para os meus amigos. Eu tenho uma lista que eu gosto de estar sempre compartilhando a mensagem do dia. Desde seja bem-vindo ao Mundo Terra, até que, olha, o dia será maravilhoso. É uma coisa que eu gosto de estar contribuindo e, de alguma forma, saber que outras pessoas estão se identificando com aquela mensagem. Isso é uma coisa que eu... Às vezes por WhatsApp, às vezes por e-mail. Quando você termina, digamos, a sua rotina do dia, qual é a última coisa que você vai fazer antes de dizer que você, propriamente dito, vai engatar no dia? Seja levar a sua filha para a escola, ou então... Qual é a última coisa que fecha a tua rotina da manhã do despertar antes de você se lançar nas atividades? Eu, de fato, depois dessa programação, tomo um café. Tem uma coisa que eu gosto de fazer muito. Eu ouço algum vídeo de algum treinamento. Geralmente eu pego um treinamento online, que é um mundo que eu gosto muito. Em vez de fazer treinamento, gastar o final de semana inteirinho dentro de uma sala de aula, de algum auditório, todo dia eu ouço, às vezes, uma aula de 40 minutos. Então, de algum treinamento online meu. Se eu não tiver treinamento disponível, leitura de livro, vale. E YouTube também. Desenvolvimento pessoal, né? Um desenvolvimento pessoal em geral. Porque às vezes até no banho eu ligo o celular, deixo tocar, fica falando e aí eu vou aproveitando. Acabou o café da manhã, é pegar o carro. Tem dias que eu levo minha filha no colégio, tem dias que eu vou direto pro trabalho. É engraçado que você comenta isso, eu também faço a mesma coisa. A gente comprou um bonequinho lá em casa, a minha esposa comprou um bonequinho que é um alto-falante chamado Nelzinho. Muito legal. E ele é um Bluetooth. Então eu sento o Nelzinho no box, na parte de cima, e o Nelzinho... Fica mandando aula, fica mandando podcast pra mim enquanto eu tomo banho. Eu não sei porquê, mas é quase muito parecido com a minha estrutura também. É só que você não toma banho com o Nelzinho todos os dias, né? Vamos pro assunto do dia. É hora do assunto do dia! Hoje o assunto do dia é a grande assassina dos negócios. Essa assassina mata impiedosamente um número muito grande de negócios por ano no mundo todo. E qual é essa assassina? Estamos falando da falta de foco. O que é foco, né? É uma coisa que é muito importante. Primeiro, se a gente for falar disso, né, vamos entender, né? Para falar sobre, a gente precisa saber o que é isso, né? E no meu conceito inicial é concentrar toda a tua energia em uma única ação, né? Para produzir resultado. Não adianta a gente ficar atirando para... Tá dividindo a nossa energia, atirando para todos os lados e achar que a gente vai resolver o mundo em um único dia. E é interessante você estar frisando isso, porque o foco, muitas vezes, ele pode ser interpretado como sendo a atenção. Quer dizer, a sua atenção vai em só uma direção. Só que é um pouquinho mais do que isso, né? A sua atenção vai só numa direção, mas para depois você conseguir injetar nesse fecho a energia em prol de produzir um resultado. Ou seja, não é só prestar atenção em algo. É direcionar a atenção para poder agir em cima disso, não é? É atenção com ação, né? Porque eu tenho tudo anotado, eu tenho meu planejamento feito, minha proposta de vida inteira montada, e não adianta se você não está agindo. Sim. Né? Não adianta você ser persistente se você não é consistente.
Eu quero passar em um concurso. Vamos pegar um exemplo bem básico. Estou há 5 anos tentando passar por um concurso, vamos dizer assim. Mas quando é que você está estudando? Com consistência? Você está estudando todos os dias? Sim. De manhã, de tarde, de noite? Ou um mês antes de fazer o concurso? Né? Eu estudo o dia inteiro, um mês antes. Não, tem que estudar um pouquinho por dia durante o ano antes do concurso e dentre outras atividades que você tem durante o dia, né? Então o que a gente está vendo é a nossa compreensão de foco e o assunto de hoje, ele está literalmente associado à ação, a agir. Sim. E para isso, Martin, a gente pode citar basicamente 2 leis, né? Que todo mundo precisa conhecer. Uma, lei de Pareto. É a famosa lei 80-20, né? Que é o 80-20. Resumo para todo mundo, Nathaniel. O que é essa lei de 80-20? É onde tudo que você faz na sua vida, 20% de tudo aquilo que você faz, ele vai gerar 80% de resultado. Sim. Ou vice-versa. Você pode gerar um esforço de 80% em tudo que você faz em sua vida e ter um resultado só de 20%. Sim. Você pode escolher qual lado você quer ficar, o lado da luz ou o lado da escuridão, né? Sim. Então, se você fizer todo um planejamento, todo um trabalho de realmente concentrar os seus esforços em 20%, reduzir um tempo que eu poderia fazer um projeto de alguma estratégia de 2, 3 dias e concentrar isso em 2 horas, em 3 horas direto, mas com o objetivo de resolver, cara, os teus resultados vão ser exponenciais, né? É a lei da eficiência. E se a gente for pegar a palavra concentração, a raiz dela é concentrar a ação. Então Sim. você concentra toda a tua ação, se concentra em toda aquela ação para que as coisas sejam resolvidas. Se a gente for pegar um exemplo, multitarefa. Cara, a primeira coisa, para que a lei de Pareto realmente possa funcionar, nós temos que eliminar essa multitarefa. Não adianta você achar que eu sou o cara que faço tudo, eu tenho o Chrome com 30 abas abertas, eu faço tudo ao mesmo tempo, o e-mail com rede social, com o Neotri, por exemplo, o Trello e outras coisas, eu atendo o telefone, eu gerencio equipe e achar que você é o cara. E, no entanto, chega no final do dia, qual foi o resultado que você gerou? Foi talvez uns 20% e olhe lá. Talvez nem a lei de Pareto vai funcionar com você, chega a ser menos ainda, né? Tem um exemplo clássico da aplicação da lei de Pareto, que foi quando o Steve Jobs voltou para a Apple, em meados da década de 90. Ele chegou e a Apple estava com uma multitude de produtos no mercado. E aí, no primeiro retiro, o Steve Jobs estava escutando todo mundo, todos os gestores, os gerentes de produtos, apresentando os produtos numa sessão de whiteboard. Ele desenhou um quadrado no whiteboard, aí dividiu em 4 quadrantes, e na parte de cima ele colocou aparelho e do lado esquerdo ele colocou mercado. Do lado dos aparelhos ele colocou desktop e notebook. Certo. E do lado do mercado ele colocou consumidor final, empresarial. E aí ele escreveu o nome dos produtos. Ele falou: a Apple vai vender 4 produtos. Um desktop para usuário, um notebook para usuário, e um desktop para a empresa e um notebook para a empresa. E show. Ponto final. E ele cortou todo o resto das linhas de produto da Apple, e foi assim que se começou o renascimento da empresa. A gente poderia até dizer, Martin, que criou-se a lei do Steve Jobs, né? 1% gera 99% de resultados. Né? Talvez seja uma lei, a gente precisa trabalhar e daí pra frente. É que é fundamental, que é eficiência. Conta um pouquinho pro pessoal a história do pato e do tubarão. Não adianta. Você quer ser pato ou quer ser tubarão, né? Tipo, o pato é aquele que sabe nadar, ele sabe voar, ele sabe andar, ou seja, ele tem domínio de água, terra e ar. Mas na verdade ele não faz nada direito. Ele nada desajeitado, ele anda caindo, bambeando, né? E não sabe voar. Mal voa, né? Ele mal voa, ele consegue dar alguns saltos um pouco mais longos, né? Ou você quer ser tubarão, né? Que você sabe nadar muito bem. E se você tem uma ideia, um tubarão consegue andar alguns metros em milésimos de segundo, realmente muito rápido, né? E nenhuma outra criatura domina o tubarão no mar, né? No mar. Ele é o que manda na área devido à sua rapidez, à sua agilidade, principalmente com relação à natação em si, né? A nadar. E aí a gente pode puxar outros exemplos. A questão do porco-espinho, por exemplo. O Jim Collins dá esse exemplo em um de seus livros. Ele fala do conceito do porco-espinho que toda empresa precisa adotar. Ele fala que a raposa tem muitos truques, mas o porco-espinho tem apenas um truque, e esse truque é suficiente para derrotar a raposa todas as vezes. O porco-espinho se enrola numa bola,
e aí acabou o jogo. Já é vitória certa, né? Lei de Pareto na sua melhor aplicação. E voltando até um pouquinho para a questão do pato, você pode comparar com o tubarão na água, você pode comparar com a águia no ar. Quem domina mais do que a águia? A águia é capaz de fazer, sabe voar muito bem. Sim. E aí eu te pergunto, o que você sabe fazer muito bem? Essa que é a pergunta, é que qual é a uma atividade que vai produzir 80% dos seus resultados? Fique alerta para isso. A segunda lei é a lei de Parkinson. E a lei de Parkinson diz o seguinte: ela diz que toda tarefa se estica para preencher o tempo que você aloca para ela. Ou seja, dando um exemplo, vamos supor que você está precisando escrever um artigo. Ótimo. Se você dedicar um mês para escrever esse artigo, vai levar um mês para escrever o artigo. Se você dedicar uma semana, vai levar uma semana. Se você dedicar um dia inteiro, vai levar o dia inteiro. E se você decidir que vai ser 2 horas, em 2 horas o artigo vai estar pronto. Essa é uma lei muito verdadeira, né, cara? Porque quantas coisas a gente não se planeja para fazer em um mês, podendo ser feito em um dia, talvez em uma tarde, uma manhã, e você ter aquele seu problema resolvido. E tem um exemplo claro. Alguns anos atrás eu produzi um show da minha esposa e a gente justamente se programou para ter 3 dias para fazer a montagem, porque aí a gente poderia montar, ensaiar no dia seguinte e aí fazer a performance no 3º dia. Alugamos o teatro os 3 dias. Pois você acredita que para fazer a montagem levou 3 dias. Como todo mundo sabia que se dispunha de 3 dias, ninguém trabalhou com foco, ninguém trabalhou com pressa e demorou 3 dias para fazer a montagem e a gente pôde fazer a performance no último dia. Então não adiantou de nada. Na última hora, praticamente. Na última hora. O ano seguinte nós repetimos o mesmo show, alugamos o teatro. Por um dia, a gente conseguiu fazer a montagem, ensaiar e fazer a performance em um dia só. Quer a aplicação melhor do que a lei de Parkinson do que esse aí? Não tem como. Pois é. Então, Nathaniel, se a gente fosse deixar os nossos ouvintes com alguns passos concretos que eles poderiam aproveitar para maximizar seu foco hoje, o que é que você sugeriria? Olha, a gente definiu aqui 5 passos, né? São as 5 estratégias que vocês podem fazer para realmente trabalhar o seu foco. Primeiro, desligue todas as notificações do seu celular. O celular é muito bom, é uma ferramenta sensacional, mas ao mesmo tempo, o outro lado da moeda é a distração número 1 na nossa vida. Martin, eu li uma estatística em um dos sites na internet, se eu não me engano foi administradores.com, onde diz que você vê no mínimo 150 vezes o WhatsApp durante o dia. Fé Maria. Eu não acreditei. Quando eu fiz a leitura disso, eu falei, não, esse cara aqui tá exagerando. Depois eu fiz um teste comigo mesmo. Cara, é impressionante. Você fica o tempo todo, a cada piada, a cada pio do celular, você vai lá, quer saber, é do Face, é do WhatsApp. Alguém respondeu uma mensagem que você mandou, não respondeu, você fica naquela ansiedade. E aí você passa horas escrevendo. Eu parei de escrever mensagem, agora tudo é áudio. Uma violação da lei de Pareto muito grande, né? Muito, muito. O WhatsApp hoje, o que eu puder usar áudio, eu uso para eu não perder tempo estar escrevendo as mensagens. E a segunda? Qual é o segundo passo? Escolha um momento específico para checar e-mail e Facebook. Vai nessa mesma onda, né? A gente poderia incluir o WhatsApp também nessa história. Também entra. Eu, por exemplo, no meu caso, é sempre na primeira hora da manhã, eu checo os e-mails, porque tem os e-mails da noite anterior, da madrugada, aquelas promoções. Eu te confesso que promoção eu já vou selecionando, já vou deletando, Submarino, Saraiva, e entre outros, e vou deixando só o que me interessa. O que realmente eu vejo que precisa ter alguma ação, eu já transformo em tarefa. Sim. Se der para fazer no dia, ótimo. Se não, eu já vou programando para os outros dias. Isso aí já é o terceiro passo, né? Que é transformar os e-mails em tarefas para você gerenciar no dia seguinte. Exatamente, porque de preferência não jogue no dia. Programe para outros dias, porque isso vai organizar melhor a sua vida. Seu tempo. O quarto passo é você encontrar a ação número 1 do dia. Encontre aquela ação que, se você completar, se você produzir aquele resultado, se você concluir aquela tarefa, o dia é uma vitória. Uma ação. A ação número 1. E o quinto passo? Encurte a duração das tarefas, né? A aplicação da lei de Parkinson. A lei de Parkinson. A gente conversou de definir os seus tempos para cada tarefa. E, poxa, se você vê que realmente aquela tarefa você pode executar em 1 hora, já que está programado para fazer em 4, para tudo. Desligue celular, desligue redes sociais.
peça para sua secretária, para todo mundo da sua empresa, te dar aquele tempo necessário. É muito importante você ver qual é o melhor horário que você produz melhor. Tem gente que produz melhor à tarde. Então, faça a tua manhã uma manhã morta, entre aspas, fazendo aquelas atividades habituais, que são corriqueiras, que não exigem a tua estrutura de pensar, de elaborar, de ver soluções. Ou ao contrário, não, cara, eu produzo de manhã cedo. Então jogue todos os teus esforços de realmente resolver os problemas que vai exigir grandes esforços, grandes soluções, grandes possibilidade de pensar nos problemas pela manhã. E à tarde você deixa para fazer as atividades que são mais habituais, corriqueiras e rotineiras. Então você precisa se entender. Não adianta eu chegar aqui e dizer você tem que fazer isso, fazer aquilo, aquilo. Se você é um cara que produz mais no final da tarde, você é um cara que produz no final da manhã e por aí vai. Os e-mails eu checo no começo da manhã e após o almoço. É um hábito que eu criei. Não vou mentir que vez por outra dá vontade de ir lá e ver, e aí você vai lá e vê. Mas eu procuro trabalhar esse hábito na primeira hora e depois na hora do almoço. Dica do dia. A nossa dica do dia é bem particular, principalmente porque para empreendedores existem uma multitude de ferramentas que você pode aproveitar na gestão, no desenvolvimento e na criação do seu negócio. Agora, tem um detalhe, a maioria dessas ferramentas são em inglês. Só que Nathaniel descobriu um macete para você contornar esse desafio. Eu, como um grande empreendedor, né, lógico, vou sempre buscando novas soluções, não deixo o mundo me derrotar. Então eu vou sempre atrás de soluções. E uma das minhas grandes dificuldades, naturalmente eu leio inglês, não sou nenhum expert, mas eu estou em busca de ter essa fluência, vamos dizer assim. Mas tem alguns softwares, por exemplo, que os nomes são muito técnicos, né? Então, para você não perder muito tempo com tradução, e às vezes, por exemplo, eu tenho uma equipe, e essa equipe nem todo mundo tem domínio do inglês. Então, para não ser mais um impedimento da minha equipe se adequar ao software que eu quero usar, que tem uma linguagem em inglês, eu uso muito o Google Chrome. O Google Chrome tem uma ferramenta que ele transforma as palavras em inglês em português. Então isso torna o teu software de uma forma muito mais prática. Não só o site em si, né, de algum software específico, mas também artigos em inglês. Pode ser que uma tradução ou outra fique parecendo estranha, né? Porque pode parecer que é uma leitura ao pé da letra, mas eu posso te garantir que de um texto você consegue entender tranquilamente uma tradução perfeita de 90% dele. Os outros 10% vai ter uma situação ou outra, mas ao ler todo o contexto da frase, você consegue complementar a interpretação. E você que está ouvindo, que quer saber um pouquinho mais sobre como isso é feito, Nathaniel preparou um vídeo lhe mostrando exatamente como ele aproveita essa tradução utilizando o Trello, que foi dica do dia de um episódio anterior, e a ferramenta que a gente utiliza no Nano Empreendedor. Então visite o site para ver no episódio número 6 o vídeo que Nathaniel fez para você aproveitar o tradutor do Google Chrome e se libertar dessa limitação e você poder aproveitar todas as ferramentas disponíveis. Você não tem ideia do quanto que isso vai te ajudar, tá? Você ter a possibilidade de poder beber diretamente da fonte, né, de algum artigo em inglês, e você pegar um livro de Harvard, você ter acesso a esse tipo de informação, algum artigo na área de MBA, de outras coisas que você quer aprender, nossa, isso não há preço. Pois é, Martã, já tem 2 episódios que a gente vem adiando essa informação. Eu tô começando a desconfiar que essa história do Canadá pro Brasil tem algum segredo aí muito sério. Tem alguma coisa estranha que tu não quer contar, a coisa que vem acontecendo. Tudo bem, tiveram as histórias das piranhas, né? A minha vida com as piranhas, como foi a minha experiência com ela. Mas se você não sabe qual foi essa história, antes de me julgar, por favor, vão lá no episódio 5 que vocês vão entender melhor essa história. Mas, Martã, o que te fez, cara, sair do Canadá, um país muito bem estruturado? Tudo bem que tem um período de frio que é muito cruel, mas... Você aí não brinca, não. Exato. Mas, poxa, é um país que você consegue viver bem, né? Consegue ter uma família boa, bem harmoniosa, vamos dizer, com toda a tua estrutura de saúde muito bem feita, educação. É um país que não temos como limitar, né? Com relação a elogios e de estrutura, principalmente. O que você tem a nos declarar com relação a isso?
Nathaniel, é muito simples. Em 2003 eu vim lançar meu livro no Brasil, no período de outubro. E eu fiz uma turnê pelo Norte e Nordeste. Este livro era sobre o que exatamente? Desafiando as Probabilidades. O livro Desafiando as Probabilidades é um livro que eu escrevi para os jovens do ensino médio sobre as habilidades que você precisa para a vida, mas que a escola não ensina. Ótimo, ótimo. E o Colégio Santa Teresa de São Luís me convidou a lançar o livro na cidade de São Luís. Então eu vim para São Luís. E em São Luís eu conheci uma maranhense maravilhosa. Ixi, só poderia ser isso. Tô começando a entender, mas vamos lá, vamos lá. Aí eu terminei minha turnê e eu nunca vou esquecer desse momento, porque a minha esposa me mata quando escuta isso. No dia 5 de novembro, que era a data que estava prevista para eu voltar para o Canadá, ela me ligou. Eu nunca vou esquecer que é 5 de novembro, porque foi o dia que Matrix Revolutions entrou no cinema. Então eu entendi que a data ficou marcada por Matrix, por não Matrix pela ligação. Revolutions. Beleza, agora compreendi. Ela me ligou, você não pode voltar pro Canadá sem vir me visitar. Então eu fui a São Luís, vim a São Luís, visitei ela, passamos 5 dias juntos e aí depois eu voltei pro Canadá. No Canadá eu passei os 30 dias mais horríveis da minha vida e depois da gente gastar o equivalente a 2 passagens ida e volta em telefonemas, a gente falou, rapaz, vai ser mais barato se a gente casar. Então eu empacotei minha vida em 2 malas e o meu violão e eu desembarquei em São Luís do Maranhão no dia 19 de dezembro de 2003 e aí hoje eu tenho 2 maranhensezinhos correndo lá em casa. Que bom, cara. Teve uma motivação muito grande nesse processo, né? A única possível. Muito bom. E com relação só pra gente complementar isso, a tua experiência, comparação Canadá-Brasil, valeu a pena? Eu acho que valeu, porque o meu projeto profissional naquela época era um lançamento desse livro, então inevitavelmente eu ia ter que vir ao Brasil, então poder criar família, juntar isso no processo, e claro, o que veio de frutificar de mais importante, ter te conhecido depois e a gente lançar o Nano Empreendedor, né? Olha aí! Uhul! Tá fazendo tudo isso fluir. Ótimo, então no próximo episódio vamos falar sobre a disciplina fundamental dos negócios. E também Nathaniel vai contar pra gente sobre o dia em que ele quase não casou. Caramba, por que essa história mais complicada sempre sou eu que conto, hein? Porque as histórias mais complicadas é você que as vive, né? Se gostou desse episódio, visite nanoempreendedor.com.br e assine nossa newsletter para ser informado na hora que os episódios saírem do forno. E se você achar que alguém precisa ouvir essas histórias, conhecer um pouquinho mais e esse tipo de curiosidade, curtam, compartilhe, comente. E eu só tenho uma coisa a dizer para vocês. Te virem e Nano Empreendedor na veia. Então, se você gostou desse episódio, visite nanoempreendedor.com.br e assine a nossa newsletter para ser informado na hora que os episódios saírem do forno. Tu não queria complementar com outra coisa, não? O que você fala? Mas daquela frase que tu fala pra finalizar, eu só entro no final. Peraí, eu vou de novo. Nano Empreendedor na veia. Te vira. Hoje o fechamento tá massa, né? Vamos de novo. Agora dá pra entender os atores, cai na risada, não consegue voltar. Muito bom.